Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes e hoje eu vou tratar de um tema que muita gente tem interesse. Como construir uma carteira de renda em dólar? Será que vale a pena? Será que essa é a melhor alternativa para quando a gente cruza a fronteira brasileira e vai investir um pedacinho da carteira lá fora? Você vai descobrir tudo e um pouco mais no vídeo de hoje. Vem comigo! Bom, eu queria começar aqui discutindo brevemente a questão de fazer uma estratégia de renda. Por quê? Porque muita gente às vezes tem um entendimento errado dessa questão. Por exemplo, eu ainda não invisto, eu nem tenho dinheiro guardado, eu ouço ali renda recorrente e talvez eu tenha ali uma ideia de que, caramba, eu vou adotar uma estratégia de renda porque isso vai me ajudar a pagar as contas. Mas não é bem por aí. A renda, independentemente se a gente está falando dos Estados Unidos, Brasil, normalmente ela só é útil e relevante quando você já tem um determinado patrimônio, né? Tem que ter ali uma fatia já bem robusta para que aquele patrimônio montado em cima de uma estratégia de renda consiga te gerar fluxos de pagamentos ali com bastante recorrência. Então no comecinho você vai ter ali alguns centavos de renda se você não tem um patrimônio muito grande. E aí muita gente coloca aqui uma questão. Não, Arraes, no começo você monta a estratégia de renda e aí todo o provento ali que pingar eu reinvisto. Então eu monto uma estratégia de renda pensando em reinvestir os dividendos, porque assim eu vou crescer esse bolo até o momento que eu não vou mais reinvestir e vou usar essa renda. Aí temos um problema, porque se você está reinvestindo o dividendo é que você quer crescer o patrimônio, certo? Então eu acho que é mais eficiente a gente focar numa estratégia de crescimento patrimonial, para depois ajustar para uma estratégia de renda quando esse patrimônio já tiver um tamanho interessante. Conversado esse tema aqui sobre renda e tudo mais, vamos falar sobre renda em dólar. E muita gente quer ter o mesmo efeito de uma estratégia de renda que tem aqui no Brasil lá fora, só que são mercados diferentes. Primeiro ponto, vamos pensar aqui. Que tipo de empresa paga dividendos? O dividendo é a distribuição dos lucros. Então primeiro tem que ser uma empresa lucrativa, correto? Segundo, quem paga dividendos normalmente é uma empresa já mais madura, porque uma empresa em estágio de crescimento, ela não vai ali eventualmente distribuir esses lucros, ela até é lucrativa, aí chega ali no final da linha do balanço, ela pensa, olha, esse dinheirinho que sobrou eu posso distribuir aqui para os acionistas, ou eu posso reinvestir em mais maquinário, reinvestir em pesquisa e desenvolvimento e levar esse dinheiro de volta para a própria empresa para que ela consiga crescer de maneira mais acelerada, até o ponto que ela já seja grande, e aí esse tipo de peso do investimento para continuar crescendo diminui, e aí ela chega ali numa situação mais confortável, onde ela pode ficar pagando ali de repente até um caminhão de dividendos. Então, obviamente, tem exceções, tá? Tem empresa que cresce muito e que paga também muito dividendo, mas estou falando aqui em média. Em média, você vai ter uma empresa com menor potencial de crescimento, porque ela já é mais madura, mais bem posicionada no mercado, de repente ela já é líder ali do segmento em que ela ocupa, então não tem tanto potencial de crescimento, mas aí o seu ganho como investidor vai ser um pouco mais dessa combinação de um crescimento um pouco menor da própria empresa, mais um fluxo estável de dividendos, que é o famoso total return, né? Retorno absoluto. A gente tem que considerar o retorno absoluto, né? O quanto aquela ação se valoriza, né? O preço dela, mais o fluxo de dividendos que você recebe ao longo do tempo. E a gente também precisa comparar a diferença dos países, porque aqui a gente tem juros muito altos. Então, é normal você encontrar aqui no Brasil, de repente, uma empresa que paga 2 dígitos de dividendo, né? 10, 12, 15% de dividend yield. Você também encontra fundos imobiliários que podem pagar ali dividendos mais ou menos nessa casa de 2 dígitos ou mais. Nos Estados Unidos, a gente está falando de um país que as taxas de juros são estruturalmente mais baixas. Inclusive, a gente está no momento em que as taxas de juros por lá subiram pra caramba e a gente está ali em 5 e pouquinho. Então, o potencial da renda ali não vai chegar a um patamar tão volumoso de 2 dígitos. Pode ter alguma outra empresa ali como exceção, mas via de regra, o dividend yield costuma ser mais modesto. E aí vem comigo, vamos fazer alguns rabisquinhos aqui. O que a gente tem que pensar? Que momento que a gente está? Tem que considerar a diferença de potencial de retorno do país que a gente está conversando, tá? Se você espera que você vai levar o seu dinheiro para os Estados Unidos e aí você vai investir numa empresa que ao longo do tempo te entregue uma boa valorização de cota, né? Você comprou a empresa por um determinado preço e ela continua cada vez valendo mais e mais, e além disso, ela consegue te entregar um belo pacote de dividendos
dividendos. Isso aqui parece ser um cenário perfeito, mas ele é muito irreal. Normalmente a gente precisa abrir mão. Normalmente, uma empresa que vai crescer muito aqui pela cota não vai pagar tanto dividendo assim, vai pagar uma quantia mais modesta. E aí a gente encontra também o cenário contrário. Uma empresa que normalmente já é madura, já é líder de mercado, consolidada, talvez ela tenha um menor potencial de crescimento aqui, mas talvez ela esteja numa situação confortável que permita ela pagar um montante de dividendos maior. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Aqui uma empresa que vai crescer muito aqui a cota e vai pagar um dividendo mais singelo. Aquele exemplo que eu te falei, aqui a empresa está reinvestindo nela, ela quer crescer, ela quer ter mais pesquisa, novos produtos, ela quer ganhar mercado, então ela não paga muito dividendo, mas talvez ela cresça mais. Do outro lado, cenário oposto, uma empresa que já está madura, já está ali estável, lucrativa, e às vezes nem tem tantos projetos para investir e continuar crescendo, ou talvez realmente ela já é tão grande que naturalmente o potencial de multiplicação se reduz, né? Se a gente pensa assim, uma startup de tecnologia tem muito risco, né? Mas tem um grande potencial de se multiplicar por 10, 100 vezes até. Agora uma Apple gigantona, qual que é a chance da Apple triplicar o tamanho dela? Ela que já vale mais de $1 trilhão. Pô, é possível? É possível. Mas a gente começa aqui a imaginar que é mais difícil, né? Ela já chega num ponto que ela já é enorme e continuar crescendo aceleradamente se torna naturalmente mais difícil. Agora, vamos fazer uma outra comparação. Como eu estava falando das diferenças entre mercados, imagine aqui no Brasil a seguinte situação. Você tem ali uma empresa que você vê como um grande potencial de alocação porque ela é uma boa pagadora de dividendos. Então vamos considerar o cenário padrão, uma empresa que às vezes não cresce muito, tem ali um potencial de crescimento, mas que ela paga muita renda aqui. Vou até exagerar, vou fazer ali essa barrinha azul bem grandona. Ela paga muito dividendo. No mercado brasileiro, a gente tem uma lambuja que a gente tem que colocar na conta quando a gente começa a fazer associações com o mercado internacional. Todo esse fluxo de dividendo que a pessoa vai recebendo é isento do imposto de renda. Então tem aqui, ó, IR não temos. É uma maneira de fomentar investimento em bolsa de valores e fomentar investimento em empresas. Então o brasileiro leva dois benefícios. Primeiro, como eu já comentei, taxas de juros estruturalmente mais altas, a gente vai ter um nível maior de renda, um dividend yield que costuma ser ali mais vantajoso quando a gente olha nominalmente. E além disso, não vamos ter pagamento de impostos. Agora, vamos pegar uma situação análoga. A gente quer investir nos Estados Unidos, a gente encontra uma empresa também madura, vamos colocar aqui mesmo patamar de potencial de valorização do preço da ação. Mas por estar nos Estados Unidos, esse dividend yield costuma ser mais modesto. Então vamos dizer aqui que a gente esteja comparando um cenário. Eu estou desconsiderando que tem o dólar, tá? Porque eu sei que tem muito valor em trazer dólar para carteira. Vamos falar de yield nominal, né? Então a gente encontra aqui às vezes empresa que paga dividend yield de 15% ao ano. Nos Estados Unidos, a gente não vai encontrar 15% nominalmente. Talvez a gente encontre ali algo como, sei lá, 5% ao ano em dólar. E tem valor o dólar, eu sei disso. Vamos comparar nominal com nominal, para ficar claro o que eu estou querendo dizer aqui. Então a gente tem uma empresa que paga aqui um potencial menor de dividendos e com grande detalhe, não existe a isenção dos dividendos lá fora. Então todo o fluxo do dividendo que for pago por aquela empresa vai tomar uma mordida de 30%. Então vamos cortar aqui quase 1/3 do tamanho desse dividendo, que é o que de fato cai no seu bolso, né? Que é isso que importa no final das contas. Ah, ganhei um caminhão de dinheiro, mas tudo ficou na mão da Receita. Então você não recebeu tudo aquilo. Então a gente precisa ajustar. Lá fora, o imposto de renda que incide sobre todo o pagamento de dividendos é de 30%. Começamos a perceber já uma certa desvantagem, correto? Agora imagina, você quer então montar uma estratégia focada em dividendos, ou seja, você está querendo construir uma estratégia onde talvez a principal contribuição para o seu retorno seja através da própria renda. Então talvez você queira construir uma estratégia que seja mais ou menos assim, ó. Você tem até um potencial de ganho através da valorização das ações, mas você está focando em escolher empresas que têm um grande fluxo de pagamento de dividendos. Então vamos criar um exemplo aqui. Tá vendo? A parte azul maior do que a parte branca, porque eu estou querendo priorizar o pagamento de dividendos. Na prática, você está priorizando algo que vai tomar uma mordida de 30%. O que eu prefiro, então, e eu acho que dá para você conciliar alguns conceitos e ainda ter algum tipo de renda ali na recorrência que você precisar, sem precisar focar em algo que vai tomar uma grande mordida. É a gente focar na parte branca, que é o crescimento patrimonial em si. Por quê?
quê? Porque o ganho de capital, né? Quando eu compro uma ação por 10, eu vendo ela por 15, eu tive lucro. Esse é o meu ganho de capital. O ganho de capital é menos tributado. Nós, como não residentes nos Estados Unidos, a gente não paga imposto lá. A gente só vai prestar conta com a Receita Federal aqui do Brasil. E quanto que a Receita Federal onera o nosso ganho de capital? Em 15%. Então, eu, como investidor aqui, atento a essas nuances, eu prefiro focar no que vai tomar uma mordida menor. Trabalhar mais o crescimento patrimonial, porque esse ganho de capital vai tomar uma mordida menor de 15% lá no momento em que eu realmente fizer uma venda. Isso com vários benefícios de isenções, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se eu vendo ali as minhas ações num volume menor do que 35 mil dólares dentro de um mesmo mês, eu até estou isento disso. Então eu ainda tenho a possibilidade de sequer pagar isso aqui. Obviamente você vai ter que calibrar para que o volume que você vendeu ali dentro do mesmo mês seja menor do que esses 35 mil. E tem ali algumas discussões, obviamente no Brasil a regra muda a todo momento, né? Pode ser que essa isenção mude no futuro, mas hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é assim que funciona. Então como que eu sugiro, né, que você faça, caso você queira mesmo ali ter alguma renda? Ai, Raiz, eu tenho um filho que está estudando no exterior e eu quero ter uma carteirinha de investimento que me ajude a pagar a faculdade dele, como que eu posso fazer? Primeiro ponto que a gente discutiu lá no início do vídeo é que você precisa ter um patrimônio já bacana, um certo tamanho ali. Então vamos traçar novamente aqui a minha linha. Eu tenho que ter um patrimônio e eu vou focar aqui no ganho de capital. A parte branquinha vai ser mais relevante aqui no meu exemplo. Você vai receber algum tipo de dividendo, porque, como eu falei, tem empresas que crescem muito, que pagam um dividendo, mas talvez um dividendo mais modesto. Então, mesmo que você foque numa estratégia de ganho de capital para crescer o bolo, você inevitavelmente vai ter ali algum dividendo residual. Então, você vai receber um pouquinho de dividendo, mas você não está focando para que essa fatia azul seja a mais relevante, porque tudo que vier aqui na parte azul vai tomar aquela mordidinha de 30% que eu falei para vocês. Então, eu vou investir focando em crescimento patrimonial e eu vou fazer retiradas programadas. É assim que muitos gestores de fortunas, né, wealth advisors, aqueles consultores de clientes de alta renda, costumam fazer para clientes endinheirados lá no exterior. Você cresce o patrimônio, monta a sua estratégia, aí você tem diversas variações de como fazer isso. E se vocês se interessarem, eu posso até gravar um outro vídeo explicando as diferentes maneiras de estratégia de retirada programada, mas via de regra é o seguinte: você monta uma carteira, de acordo com o crescimento dessa carteira, você teve um ano positivo ou negativo, você vai aumentando ou diminuindo a fatia que você pode retirar naquele ano. Então, você teve um ano magnífico, que a sua rentabilidade ali no ano anterior tenha sido ali de 10%, opa, eu pego ali uma fatiazinha, talvez um pouco maior, e retire. A ideia é que você não esgote esse patrimônio, mas que você consiga tirar pequenas fatias disso. Eu vou deixar até em vermelhinho, pego uma fatiazinha, resgato, utilizo esse dinheiro da maneira que eu precisar, o patrimônio continua crescendo, vai ali no ano seguinte, retiro o que eu vou precisar e assim você vai retroalimentando essa carteira, focando em crescer o bolo e retirando a fatia do tamanho da sua fome, porque dessa maneira você dribla e evita ali uma grande mordida de 30% que incide já na fonte. Não existe nem a possibilidade do malandro, aquele malandro que sonega imposto, não tem nem como fazer isso, porque todo dividendo lá fora já recebe essa mordida de 30% direto na fonte. Então, só pra gente caminhar pro fechamento do vídeo, eu entendo a paixão do brasileiro. O brasileiro ama pinga-pinga, né? É um dos princípios da preferência por dividendos, né? Sabe aquela coisa do melhor um na mão do que dois voando? Se o crescimento daquela ação, daquela empresa é incerto no futuro, eu prefiro ter dinheiro no meio do caminho, recebendo de volta parte desse meu investimento, que assim eu me sinto melhor. Então, é até psicologicamente estudado esse amor por dividendos. Agora a gente tem que ser inteligente e ver se vale a pena. Aqui no Brasil, se você já tem um patrimônio legal, dá para fazer uma belíssima estratégia de renda. A gente, inclusive, aqui na Speech tem o Renda Total, que foca exatamente nisso. Agora, nos Estados Unidos, entendendo que os dividendos são tributados, você tem menos incentivos para poder focar numa estratégia como essa. E tá cheio de pegadinhas por aí. Uma vez eu encontrei um ETF que tinha um nome super chamativo, Super Mega Dividends ETF, uma coisa doida assim. Falei, caramba, esse ETF tava pagando ali 9% de dividend yield ao ano. Mesmo que para mim seja um valor de dividendo bizarro pro nível de internacional assim, a gente já começa a perceber, caramba, mas até o Mega Ultra X Dividend ETF paga 9% e aqui às vezes eu compro uma empresa do setor de saneamento que vai me pagar mais do que isso, com grande estabilidade. Pois é,
aquilo que eu falei, patamares de pagamento nominal de dividendos muito diferentes. E mais, eu peguei esse ETF ainda, olhei ali dentro da carteira e comecei a perceber que o fato dele entregar 9% de dividendo em dólar, que é um bom patamar, vinha do fato dele investir em empresas muito arriscadas. Tinha um monte de empresa chinesa que eu nunca ouvi falar na vida. E às vezes o investidor compra aquilo pelo título do ETF, olha ali o quanto que pagou no ano passado, aí você vê uma doideira como essa. O ETF ali, inclusive, estava se desvalorizando muito, mas o dividendo estava vindo interessante. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para acabar eventualmente não prejudicando o nosso crescimento patrimonial em prol de focar em algo que talvez não seja o mais vantajoso. Eu vim aqui hoje justamente esclarecer esse tema de uma vez por todas. Eu, Felipe Arraes, particularmente, não gosto de uma estratégia de dividendos em dólar. Eu acho que é melhor crescer o bolo e programar direitinho as fatias que você vai cortar para consumir de acordo com a tua fome ao longo do tempo. Faz sentido? Se faz sentido para você, comenta aqui embaixo nos comentários, fala se você gosta de dividendos ou não, se você acha mais vantajoso uma estratégia de dividendos no Brasil ou nos Estados Unidos. E como eu prometi, se vocês comentarem aqui embaixo, eu posso voltar mais à frente para fazer um vídeo explicando como seria então, no detalhe, essa estratégia de retiradas programadas. E antes de eu realmente me despedir aqui de vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Speech, mandar esse vídeo para os amigos e me seguir lá também nas redes sociais, @Felipe Arraes. Eu posto muitos conteúdos sobre investimentos internacionais e fundos de investimento no Brasil. Então, encontro vocês muito em breve. Um grande abraço e até mais, pessoal!